Fora da Europa e dos Estados Unidos, a indústria só iria se consolidar após a Primeira Guerra Mundial. Mas é possível falar de esforços importantes que formaram público e ajudaram a estabelecer as bases para algumas das mais importantes cinematografias do mundo. Na Índia, que ainda era uma colônia britânica, por exemplo, Dada Saheb Phalke lançou Raja Harishchandra em 1913, o primeiro longa-metragem produzido no país. Baseado na mitologia hindu, o filme conta a história do rei Harishchandra, passando por uma série de testes para provar que é digno de governar o seu reino. Na China, o desenvolvimento do cinema foi dificultado pela presença neocolonial de estrangeiros, que dominaram o mercado até os anos 20. A era do cinema mudo ficou marcada por filmes que exaltavam o estilo simples de viver, pelo rosto de Huang Lingyu, atriz extremamente popular por seus personagens femininos fortes, como em Pequenos Brinquedos, de 1933, e A Deusa, de 1934, onde ela interpreta uma prostituta que tenta sobreviver às agruras da vida moderna com seu filho. Tragicamente, Ling Yu cometeu suicídio aos 24 anos, interrompendo uma carreira brilhante. No Japão, os filmes de samurai e aqueles baseados em formas tradicionais de teatro, o kabuki e o no, se tornaram populares. No país, era comum que os filmes mudos fossem acompanhados por um comentarista que narrava o filme ao vivo, chamado de benshi. Em 1925, foi lançado o filme Orochi, traduzido como A Serpente, que conta a história de um samurai caído em desgraça que busca se redimir aos olhos de sua amada. Claro, a gente não podia deixar de comentar a chegada do cinema na América Latina. No Brasil, a primeira filmagem teria ocorrido em 1898, quando Pascoal Segreto, um imigrante italiano, teria filmado a Baía da Guanabara a bordo de um navio. O cinema logo se tornou popular no país, com a produção de filmes de temática social e adaptações de romances. Inclusive foram fundadas as revistas especializadas no tema, a Cinearte e a Cena Muda, da qual eu emprestei o nome do canal. Em cidades como Recife e Cataguases, cineastas amadores começaram a produzir filmes por seus próprios métodos, dando início aos chamados ciclos regionais. Desse período, destacamos o papel de Humberto Mauro, que dirigiu os mudos Brasa Dormida, de 1928, e Sangue Mineiro, de 1929. Além de Carmen Santos, que atuou em A Carne e Sangue Mineiro, tendo papel importante como primeira diretora e produtora do cinema brasileiro. Carmen tem uma pequena participação em Limite, filme de Mário Peixoto lançado em 1931 e o filme mais inovador da era muda no Brasil. No México, o cinema de ficção começou com Salvador Toscano, pioneiro que filmou em 1899 uma apresentação da peça de Dom Juan Tenório. O filme mais famoso da era muda, porém, seria O Automóvel Cinza, de 1919, um drama policial. O início do cinema também ficaria marcado com a eclosão da Revolução Mexicana em 1910, que forneceria material para muitos documentários e filmes de ficção. Na Argentina, o primeiro longa-metragem seria Amália, de 1914, baseado na novela homônima de José de Mármol, sobre o romance de um casal em meio à perseguição política na Argentina em meados do século XIX. Vamos voltar à Europa. Como eu disse antes, a Primeira Guerra Mundial foi uma das causas que enfraqueceu a indústria cinematográfica no Velho Mundo e permitiu que os Estados Unidos tomassem a liderança no negócio do cinema.
Mas isso não significou o desaparecimento da arte na Europa. Ao contrário, talvez o período mais criativo do cinema mudo europeu tenha sido entre o final da guerra, em 1918, e o advento do cinema falado, no final dos anos 20. Enquanto nos Estados Unidos o cinema comercial se consolida, os cineastas europeus se destacam pelo cinema de arte, menos preso às demandas do público. Na França, ocorre a onda do impressionismo cinematográfico. Destacam-se personagens como Louis Deluc, criador dos primeiros cineclubes, e os diretores Marcel L'Herbier, Jean Epstein e Germaine Dulac, uma das raras diretoras do cinema mudo. Em seu média-metragem A Sorridente Madame Baudet, de 1923, Dulac faz um retrato de um casamento infeliz, com toques de surrealismo e morbidez bem avançados para a época. Em 1929, é lançado na França um dos filmes surrealistas mais famosos da história, Um Cão Andaluz, curta-metragem mudo dos espanhóis Luis Buñuel e Salvador Dalí. Até hoje, o curta impressiona pela ousadia de suas imagens, que transmitem uma atmosfera de sonho, sem uma história linear e objetiva. O nome mais conhecido do impressionismo francês é Abel Gance, diretor que construiu uma obra impressionante pela excelência técnica e por suas histórias profundamente humanistas. Dois filmes de Gance merecem menção especial: A Roda, de 1923, um romance ambientado no universo ferroviário, e Napoleão, lançado em 1927, um dos maiores épicos do cinema, com mais de 5 horas de duração, contando a ascensão do famoso imperador francês. O impressionismo francês ficou conhecido pelas suas imagens poéticas e pelo conteúdo naturalista dos seus filmes. Na mesma época, os filmes produzidos na Alemanha se caracterizavam, por outro lado, pela negação do naturalismo. No cinema expressionista alemão, tanto os personagens quanto os prédios e os cenários apareciam distorcidos, como se fizessem parte de um pesadelo vivo. Os roteiros também investiam no lado psicológico da história, como se fossem um espelho distorcido da sociedade alemã do pós-guerra. Pertencem a esse período obras-primas como O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido por Robert Wiene em 1920, e Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau, lançado em 1922. Outro clássico expressionista seria a ficção científica Metrópolis, de 1927. Seu diretor, Fritz Lang, posteriormente emigrou para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, e ajudou a criar as bases do cinema policial noir, que tinha muitos aspectos em comum com o expressionismo alemão. Outro movimento tão influente quanto o expressionismo foi a onda que vinha da União Soviética. Depois da Revolução de 1917, os dirigentes russos elegeram o cinema como um dos meios de propagandear os ideais da Revolução, o chamado realismo soviético. Dessa forma, acabaram financiando alguns diretores extremamente inovadores, como Dziga Vertov e Sergei Eisenstein, que revolucionaram o conceito de montagem cinematográfica. Em 1929, Vertov dirigiu Um Homem com uma Câmera, um filme-ensaio muito doido que tem como protagonista a própria câmera de cinema. Já Eisenstein criou um conceito de montagem simbólica em obras-primas como A Greve, Outubro e seu filme mais famoso, O Encouraçado Potemkin, de 1925. Outros grandes diretores russos do período mudo foram Alexander Dovzhenko e Vsevolod Pudovkin, que dirigiram os poéticos Terra, de 1930, e Mãe, de 1926. Os movimentos do cinema mudo na França, Alemanha e União Soviética influenciaram profundamente a arte do cinema. Mas nessa época, o dono do jogo eram mesmo os Estados Unidos, cuja indústria cinematográfica rapidamente se tornou a mais poderosa do mundo, posto que continuou ocupando mais de 100 anos depois. Nos anos 20, os estúdios pequenos espalhados pelos Estados Unidos se consolidaram em Hollywood, a cidade dos sonhos, a Babilônia de Prata. Cerca de 800 longas-metragens eram lançados por ano, um número estratosférico até para os dias de hoje.
5 majors dominavam a produção e exibição de filmes: a Warner Brothers, Paramount Pictures, RKO, Metro-Goldwyn-Mayer e a 20th Century Fox. Outros estúdios menores eram a Universal, a United Artists e a Columbia. Juntos, estes estúdios produziam 90% dos filmes americanos e distribuíam seus filmes no mundo inteiro, transformando o cinema numa indústria verdadeiramente global. Nessa época, ganhou molde o chamado Star System, em que atores e atrizes eram chamarizes para os filmes que estrelavam. Alguns deles, como os comediantes Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd, se tornaram ícones mundiais. Chaplin era um talentoso comediante que nasceu pobre na Inglaterra e se mudou ainda jovem para os Estados Unidos. Em 1913, começou a atuar em comédias curtas dirigidas por Mack Sennett, do estúdio Keystone. Foi nessa época que Chaplin, inspirado pelo comediante francês Max Linder, inventou seu personagem do vagabundo anônimo, conhecido no Brasil como Carlitos. Com seu indefectível chapéu coco, bengala e uma atitude rebelde, Chaplin transformou Carlitos no maior ícone do cinema mudo. O sucesso só fez crescer quando Chaplin começou a escrever e dirigir longas-metragens com o personagem, como nos geniais O Garoto, de 1921, e Em Busca do Ouro, de 1925. Mas Hollywood não era só comédia. A paisagem desértica e ensolarada do sul da Califórnia era o cenário perfeito para a filmagem de faroestes, um dos gêneros quintessencialmente americanos. Ficaram populares os filmes estrelados pelos cowboys Tom Mix e William S. Hart. Vale lembrar também longas como O Cavalo de Ferro, dirigido em 1924 por John Ford, que se tornaria um dos grandes diretores da era de ouro do cinema americano. O mundo todo parecia sair dos sets dos estúdios de Hollywood. Por exemplo, os épicos bíblicos de Cecil B. DeMille, como Os 10 Mandamentos, de 1923, e O Rei dos Reis, de 1927, assim como Ben-Hur, dirigido por Rex Ingram em 1925, levavam uma noção de religiosidade conservadora misturada com excelência técnica a milhares de espectadores. Na mesma época, mas com menos religião, estouraram as aventuras do ator e acrobata Douglas Fairbanks, que interpretou o Zorro, Robin Hood e o Ladrão de Bagdá em filmes memoráveis. O ritmo frenético da indústria não impediu o surgimento de filmes de Hollywood que são verdadeiras obras de arte do primeiro cinema. Para o público adulto, havia dramas realistas como A Turba, dirigido por King Vidor em 1928, e o épico Ouro e Cobiça, de Erich von Stroheim. Também havia os dramas românticos, com as estrelas Clara Bow, Rudolph Valentino e Mary Pickford, que chegou a se tornar uma das produtoras mais poderosas de Hollywood. O vídeo já está ficando longo, então só vou mencionar mais 2 assuntos. Um deles é a produção de animações durante o cinema mudo. Na verdade, a animação pode ser considerada uma precursora do cinema, pois já se faziam experimentos com desenhos em movimento muito antes de Lumière e Edison. Nos séculos XVIII e XIX, foram criados brinquedos ópticos que demonstraram que a projeção de uma série de imagens estáticas podiam dar a sensação de movimento, o chamado efeito da persistência de visão. A partir de 1895, temos uma série de pioneiros, como Segundo de Chaumont, Émile Cohl, e Winsor McCay, que aperfeiçoaram a animação muda. Alguns personagens animados dessa época, como o Gato Félix, se tornaram mundialmente famosos. O primeiro longa-metragem de animação, chamado O Apóstolo, teria sido lançado em 1917 na Argentina, mas infelizmente hoje não existem cópias dele. O longa animado mais antigo em existência, portanto, é As Aventuras do Príncipe Ahmed, dirigido em 1926 pela alemã Lotte Reiniger.
O filme é uma aventura orientalista feita com recortes de papel, como num teatro de sombras. É um filme extremamente criativo e divertido, inclusive com influência do expressionismo alemão. Claro, isso antes da chegada de Walt Disney, que começou fazendo curtas de animação nos anos 20. Mas estourou mesmo na era sonora, com o lançamento da primeira animação com som sincronizado, Steamboat Willie, de 1928, uma das primeiras aparições de Mickey Mouse no cinema. O último tema deste panorama é o cinema documentário. Vocês vão lembrar que, de certa forma, o cinema já nasceu como documentário, com os Lumière, por exemplo, mostrando o trem chegando à estação e operários saindo de uma fábrica. Na mesma época, um médico romeno, Jorge Marinescu, fez filmes chamados científicos para usar em suas aulas de medicina. Poucos anos depois, os cinejornais da Pathé mostravam as atualidades, a vida como ela é, sem preocupação com a narração de histórias. Para as primeiras plateias do cinema, a contemplação de paisagens e de povos de países distantes já era, por si só, um espetáculo único. Inclusive, alguns desses documentários já eram feitos com técnicas de colorização. O grande clássico do documentário mudo é Nanook do Norte, dirigido por Robert O'Flaherty em 1922. O filme mostra a vida e a rotina de esquimós do Ártico canadense, onde moram, como caçam, etc. O filme, porém, foi marcado pela polêmica. Em muitas cenas, O'Flaherty dirigiu os esquimós como se dirigisse um filme de ficção. Ou seja, O'Flaherty tentava reproduzir uma versão romântica da vida dos esquimós, como se estes fossem selvagens ingênuos. A discussão entre o que seria um documentário autêntico e o que seria encenação acompanha o gênero desde Nanook até os dias de hoje. Bom, essa é só uma amostra do monte de assuntos que a gente tem para discutir sobre o cinema mudo. Como vocês viram, são 30 anos de história em que o cinema evoluiu rapidamente. É possível afirmar, aliás, que o começo do cinema sonoro representou um certo retrocesso na linguagem, pois a indústria demorou para aprender a lidar com a tecnologia do som. Mas a gente fala mais sobre isso no próximo vídeo. Se gostou, dê like e compartilhe. Se não gostou, nos vemos no próximo Cena Muda.